Olá a todos, agora nós vamos iniciar a nossa conferência do conteúdo do Princípio Divino, capítulo 7, Cristologia. Então, nós vamos entender pontos importantes sobre a salvação e esclarecer a Bíblia, e também vamos entender questões da Cristologia. Então, em Cristologia, nós vamos estudar sobre o relacionamento de Jesus e o Espírito Santo centralizado em Deus, relacionamento de Jesus, o Espírito Santo e os homens decaídos, também renascimento e trindade. Então, todas as questões, elas estão no âmbito da Cristologia. Então, para entender melhor, se nós não tivermos essas respostas concretas, isso causa confusão na vida de fé e doutrinas no cristianismo. Então, para resolver este problema, nós devemos primeiramente conhecer o valor do homem original doado na criação. Então, seção 1, o valor do homem que alcançou a finalidade da criação. Então, o ser humano que atingiu a primeira bênção, ele possui o valor divino, a existência única, e ele também possui o valor macrocósmico. Então, o homem que atingiu o valor do homem que alcançou a finalidade da criação é que essa pessoa ela se torna o templo de Deus, então Deus habita e ela também atinge a deidade, então esse ser humano possui o caráter de Deus. Esse indivíduo também vive uma vida com o coração de Deus. Então, em outras palavras, a pessoa tem o valor divino de Deus. Como fala em Mateus 5,48, Jesus fala: portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito. Então, Jesus ele está enfatizando a necessidade do ser humano ser perfeito, igual Deus é perfeito. Em 1 Coríntios 3,16 fala: Deus habita em... Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, está falando que Deus ele habita na pessoa que se torna igual a Deus, uma pessoa perfeita. Então, esse é o valor do homem que alcançou a finalidade da criação. Então, a finalidade da criação é dar alegria a Deus. Então, a finalidade da criação é a alegria através do homem. Então, por maior que seja o universo, nós não podemos encontrar duas pessoas idênticas. Então, o ser humano que atinge o valor divino, ele é uma existência única. Então, todas as pessoas, ela tem valor único. Então, essa pessoa que atinge, ela consegue devolver a alegria estimulante a Deus, que atinge a finalidade da criação, ela se torna uma existência única no universo. Então, como o Buda fala, eu sou meu próprio Senhor em todo céu e terra. Então, ele é a encarnação de verdade individual, O ser humano é a encarnação de verdade individual de Deus. Então, o que Buda quis dizer aqui é isso, que ele foi uma existência única no universo. Cada pessoa que atinge este estado de perfeição, de primeira bênção, ela se torna uma existência única no universo. Então, o ser humano ele foi criado para dominar, para ser dominador do macrocosmo. Ou seja, um mundo espiritual e um mundo físico. Então, com o seu corpo físico, ele domina o mundo físico, e com o corpo espiritual ele domina o mundo espiritual. Então, o ser humano ele é a encapsulação do universo, então é a encapsulação substancial de todo o cosmos. Então, o ser humano ele também é o centro de harmonia do universo, e o ser humano aperfeiçoado ele tem um valor do macrocosmo. Então, ele tem o valor macrocósmico, como fala em Mateus 16:26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida. Então, comparando o valor de uma pessoa, mesmo por menor que ela seja fisicamente, uma pessoa comum na sociedade, ela tem o mesmo valor do universo. Então, nós entendemos o valor do ser humano, que é alcançar o valor original da criação, através dessas explicações até aqui. Seção 2. Jesus e o homem que atingiu a finalidade da criação. Então, qual é a relação de Jesus e o homem aperfeiçoado? Então, quais as características do homem aperfeiçoado,
Então, a história humana é a história da providência para estabelecer o reino do céu na terra, estourando a árvore da vida que foi perdida no jardim do Éden. Então, através do relacionamento entre a árvore da vida no jardim do Éden e a que deve ser restaurada no fim dos tempos, podemos saber o relacionamento entre Adão aperfeiçoado e Jesus. Então, se Adão ele tivesse aperfeiçoado, ele se tornaria a árvore da vida. E os seus descendentes também, ele multiplicaria bons filhos. Mas como nós sabemos no capítulo 2, Adão ele cometeu a queda, ele caiu. Então, a esperança dos homens decaídos foi ser restaurado com a árvore da vida. Jesus fala que ele é a videira, né? Ele é a árvore da vida. Então, um decaído, ele não pode ser restaurado como árvore da vida por si mesmo. Ele precisa, né? Ele tem que ser enxertado como homem aperfeiçoado. O ideal da criação, ou seja, a árvore da vida. Então, a árvore da vida no Apocalipse, quando fala em 22:14, se refere a Jesus. Então, a árvore da vida é Jesus. Então, a árvore da vida ela deve ser restaurada no fim dos tempos. Então, as pessoas, quando se enxertam através dessa pessoa aperfeiçoada, no caso, como fala em Apocalipse, Jesus, consegue multiplicar bons filhos, ele se torna bons filhos. Então, a árvore da vida em Gênesis 2:9 era para ser Adão aperfeiçoado, e com a segunda vinda de Jesus, que veio para enxertar as pessoas. Então, o homem que cumpriu o ideal da criação e o homem que cumpriu o ideal da criação. Então, na verdade, eles possuem o mesmo valor na criação original. Então, qual é a relação, né, de Jesus e o homem aperfeiçoado? Então, o homem aperfeiçoado, ele é perfeito, né, assim como Deus é perfeito, como fala em Mateus 5:40. Ele também é divino e também é eterno, né? Então, Deus é eterno, então o ser humano também é eterno. Né? Então, ele foi criado como objeto substancial de Deus eterno. Então, ele também é um ser único e o Senhor de toda a criação. Sem ele, o cosmos não cumpre seu valor, né? Então, ele possui o valor macrocósmico. Este é o valor do homem aperfeiçoado. Então, Jesus, né? Ele foi um ser humano que alcançou a finalidade da criação. Então, Jesus, ele também possui essas mesmas características. Ele é perfeito, assim como Deus é perfeito. Ele é divino, ele é eterno, ele é o ser único, então é o Senhor de toda a criação. Ele também, sem ele, o cosmos não completa o seu valor. Então, por maior que seja o seu valor, Jesus não pode assumir um valor maior do que o de homem que alcançou a finalidade da criação. Então, Jesus, ele é um homem que alcançou a finalidade da criação. Então, ele foi um ser humano que alcançou a finalidade da criação. Então, ele alcançou a perfeição individual e também ele foi o primeiro ser humano que realizou isso. Então, Jesus, ele é o homem que atingiu a finalidade da criação. Então, Jesus, ele é igual a Deus. Ele é unido com Deus, mas ao mesmo tempo ele é um homem que alcançou o ideal da criação. Então, mas isso não diminui o seu valor, né? Então, quando o ser humano ele atinge a perfeição, ele vai ter o valor igual de Jesus. Um princípio da criação considera o valor original do homem aperfeiçoado como igual ao de Jesus. Então, Jesus, ele é o ser humano, o homem que alcançou a finalidade da criação. Em 1 Timóteo 2:5 fala: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, aqui está explicando, né, que Jesus, ele é um homem, está enfatizando. Em Romanos 5:19, né, está falando, né, porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Em 1 Coríntios 15:21, né, também fala, porque assim como por um homem, Adão, veio a morte, por um homem, Jesus, veio também a ressurreição dos mortos. Então, essas passagens bíblicas
estão mostrando que Jesus, ele é um ser humano. Que em Atos 17:31 também fala, ele determinou um dia em que, com sua justiça, é de jogar ao mundo por meio do homem que destinou. Então, Jesus, ele veio como verdadeiro Pai e veio para dar renascimento, por isso ele veio como ser humano. Então, na sua volta também ele virá como um corpo físico. Em Lucas 17:26 também fala, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos últimos dias do Filho do Homem. Mais uma vez enfatizando sobre que Jesus, ele é um ser humano. Então, acima de tudo, Jesus, né, como eu disse, ele veio como verdadeiro Pai da humanidade para dar renascimento. Então, por isso, Jesus, ele tem que vir à Terra como homem, na sua segunda vinda também. Então, nós vamos estudar um ponto muito importante de Jesus, né, que tem causado muita confusão também. Esse Jesus, ele é o próprio Deus. Em João 14, do 9 ao 10, Filipe fala para Jesus, né? Mostre Deus. Então Jesus lhe responde, né? Quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu. Mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, nós podemos interpretar que Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus, né? Em João 1:10 também está falando, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então aqui, né, mais claramente, né? Então está dizendo que o mundo foi feito por Jesus, mas um versículo que leva a pensar, né, que Jesus é o próprio Deus. Em João 8:58 também fala, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui está dizendo, né, que Jesus já existia antes de Abraão, mas nós sabemos que Jesus, ele nasceu depois de Abraão. Então, vendo essas passagens, as pessoas, elas podem interpretar que Jesus, ele era o próprio Deus, né? Então, acreditam que Jesus é o próprio Deus, o Criador. Então, como nós podemos explicar isso do ponto de vista do princípio divino? Então, Jesus, como homem que cumpriu a finalidade da criação, ele é um só corpo com Deus, ele é unido plenamente com Deus, ele, portanto, à luz de sua deidade, ele pode muito bem ser chamado de Deus, mas não obstante, ele de modo algum pode ser o próprio Deus. Então, quando o corpo e a mente estão unidos, o corpo pode ser chamado de segunda mente, mas também não é a própria mente. É a mesma coisa no caso de Jesus. Ele está 100% unido com Deus, então nós podemos chamar ele de Deus, mas isso não significa que ele seja o próprio Deus criador. Então, mas não é o próprio Deus, né? Como fala em João 14, 9 ao 10, né? Onde Felipe fala para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, isto, na verdade, significa que ver Deus em Jesus não significa que Jesus é o próprio Deus. Então, nós podemos ver Deus através de Jesus. E Jesus, ele é a imagem substancial de Deus. Então, nós viu Deus, mas não é que Jesus é o próprio Deus. Em João 1,14, onde fala Jesus é o verbo, palavra, feito carne. Então, Jesus é a substanciação do verbo, a encarnação do verbo. Em João 3, também fala, todas as coisas foram feitas através do verbo. Em João 10, o mundo foi feito através de Jesus. Então, esses versículos também levam a acreditar que Jesus fosse o próprio Deus. Então, as pessoas pensam, né, todavia, que Jesus, ele é o próprio Deus. Então, a explicação clara do princípio da criação é que, de acordo com o princípio, o homem que cumpriu a finalidade da criação, ele é a encapsulação de todo o universo, né? Então, o mundo da criação é o desenvolvimento substancial do caráter e forma de um homem de individualidade aperfeiçoada. Então,
neste sentido, né, pode dizer que este mundo ele foi criado por um homem perfeito. Então, o homem que cumpriu a finalidade da criação, ele é a encapsulação substancial de todos os cosmos. Então, ele é o centro de harmonia de toda a criação também. Então, então nós podemos dizer que o universo, né, o mundo, ele foi criado por um homem perfeito. Isso que aquele versículo quer dizer. Então, de acordo com o princípio da criação também, né, o homem ele ganhou a porção de responsabilidade para possuir a criatividade de Deus, posição de criador para com toda a criação. Então, quando o homem ele atinge a porção de responsabilidade humana, ele também assume a posição de criador para com toda a criação. Então, a Bíblia apenas esclarece o fato de ser Jesus um homem que tinha aperfeiçoado a finalidade da criação, e não significa que ele foi o próprio Criador, né? Em João 8,58 fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, será que Jesus ele é o próprio Deus? Será que ele já existia? Então, o princípio divino, ele esclarece que Jesus, mesmo sendo descendente de Abraão, ele veio na posição de Messias, na posição de segundo Adão. Então, primeiro, ele é o primeiro antepassado do ser humano. Então, Jesus ele veio dar renascimento para o próprio Abraão. Próprio Adão. Então, assim, né? Como pai verdadeiro da humanidade, todos os descendentes decaídos, incluindo Abraão, Adão, eles precisam entrar na linhagem de Jesus. Então, na verdade, né? Então, aqui também, né? Ele é o primeiro antepassado do ser humano, ele veio na posição de pais verdadeiros. Então, Jesus, ele veio como o primeiro antepassado humano que dá renascimento a toda a humanidade. Então, a linhagem de sangue de Deus começa a partir de Jesus, o segundo Adão. Então, na verdade, esse versículo ele mostra que Jesus veio como o primeiro antepassado humano e vai dar renascimento para toda a humanidade desta forma. Então, Jesus se tornaria o antepassado de Abraão à luz da providência da restauração. Então, não é que Jesus ele é o próprio Deus. Então, Jesus na Terra não foi um homem diferente de nós, exceto no fato de ele nascer sem pecado original, né? Mesmo no mundo espiritual, depois de sua ressurreição, ele vive como homem espiritual juntamente com os seus discípulos. A única diferença entre eles e que Jesus habita como um homem espiritual no estágio de espírito divino, emitindo brilhante luz, ao passo que seus discípulos são os objetos que refletem essa luz, né? Então, Jesus ele era um ser humano. Então, quando ele foi para a cruz, ele também sentiu dor, saiu sangue, né? Então, ele é um ser humano que realizou o ideal da criação. Então, Jesus, ele é igual a Deus, mas ele não é o próprio Deus. Então, Jesus, ele intercede perante nós e Deus. Por exemplo, um exemplo bíblico em Romanos 8,34 fala, né? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, aqui está explicando, né? Se Jesus fosse o próprio Deus, como poderia ele interceder por nós diante de si mesmo, né? Não faz sentido. Então, também Jesus ele pediu ajuda a Deus, né? Ou ao Pai, como fala em Mateus 27:46 e João 17:1. Jesus ele está chamando Deus como Pai. Então Jesus ele é filho, ele não é Deus. Então, se Jesus fosse o próprio Deus, como poderia ter sido tentado por Satanás e finalmente crucificado pelas forças do mal? Também não faz sentido. Então, quarto ponto também, como ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Como ele abandonaria ele mesmo? Como fala em Mateus 27:46. Então, se são três, Jesus e o homem decaído. Então, qual é a relação de Jesus e o homem decaído? Então, primeiramente, vimos a relação de Jesus com o ser humano original.
Então tem o mesmo valor, né? Então agora nós vamos compreender o relacionamento de Jesus com o homem decaído. Então será que tem o mesmo valor? Vamos analisar. Então Jesus, ele tem o valor original da criação. Ele não tem pecado original, ele conhece o coração e vontade de Deus. Então ele conhecia o coração de Deus completamente, ele experimentava esse sentimento como se fosse dele mesmo. E ele também domina os anjos, ele está na posição de dominar os anjos. Então, esse é o valor de Jesus. Já o ser humano decaído, ele perdeu todo o seu valor, ele tem o pecado original, e ele também não conhece, não sente coração nem a vontade de Deus, e ele é dominado pelos anjos, ele é um ser dominado pelos anjos. Ele não tem, digamos, valor algum. Então, o ser humano ele não tem valor nenhum perante o princípio da criação. Então, é muito diferente, né, Jesus e o homem decaído. Então, Jesus, ele com certeza é mais elevado perante Deus. Então, por isso, Jesus, ele veio na posição de verdadeiros pais para salvar e ser o mediador, também dar renascimento através do, né, recuperar todo o valor como homem que cumpriu a finalidade da criação. Então, quando nós unirmos um só corpo com Jesus, nós podemos ser renascidos e nos purificar do pecado original. Também nós podemos ser restaurados, né? Restaurados e recuperados ao nosso valor original. Então, o homem restaurado, né? É restaurado com um homem que realizou a finalidade da criação, como Jesus. Então, entra nesse relacionamento de pai e filho, né? Então, os valores originais de ambos não diferem, só sua ordem é diferente. Então, o relacionamento de pai e filho, né? Os valores originais de ambos são diferentes, mas só muda a ordem. Então, o homem restaurado, ele pode ter o mesmo valor que Jesus. Então, como fala em Mateus 5,48, Jesus ele fala que temos que ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu, né? Então, algumas passagens da Bíblia para enfatizar que o ser humano restaurado ele pode ser igual a Jesus. Epístola ao Efésios 1:22. Cristo é a cabeça da igreja. 1 Coríntios 12:27. Nós somos seu corpo e membros. Então, Jesus é o templo principal e nós somos ramais do templo, né? Jesus, ele é o ser humano decaído em completa unidade, né? Ele faz o ser humano estar em completa unidade e formar um só corpo com Deus. Em João 15:5, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Romanos 1:17, como rebentos de oliveira selvagem, devemos ser enxertados a Jesus, a verdadeira oliveira, a fim de nos tornarmos verdadeiros ramos. Em João 15:14, Jesus chamou-nos de amigos, né? Então, em 1 São João 3,2, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele. Em 1 Coríntios 15:23 também, Cristo é o primeiro fruto e nós que pertencemos a ele seremos os seguintes, indicando apenas uma diferença de tempo e ordem. Seção 4, Renascimento e Trindade. Então, o que significa a Trindade, né? Então, primeiro nós vamos entender sobre o renascimento. Como João 3,3 fala, em verdade, Jesus falou, né? Em verdade, verdade te digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então Jesus ele está explicando que o ser humano ele precisa renascer. Então Nicodemos ele ouviu isso, Jesus falando, né? E ele entendeu dessa forma, né? Como pode o homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Então, ele entendeu que era um renascimento literal, né? Então, por que o ser humano decaído, ele precisa renascer? Então, no mundo original, Deus, ele
ele planejou, né, que Adão e Eva formassem um fundamento de 4 posições centralizados em Deus e o ideal da criação seria realizado. Mas como aconteceu a queda, né, também eles iriam se tornar os verdadeiros pais da humanidade, né, Adão e Eva, e deveriam dar luz aos verdadeiros filhos, que não teriam o pecado original. Então, o reino dos céus na terra ele seria estabelecido. Esse é o plano original de Deus, né? Então, devido à queda, ao contrário de Adão e Eva tornar pais verdadeiros, eles se tornaram pais do mal, né? Falsos. Então, o fundamento de 4 posições ele foi centralizado em Satanás. Eles multiplicaram filhos com o pecado original e o inferno foi estabelecido na terra em vez do reino dos céus. Então, o renascimento, né? Se o ser humano não renascer de novo, ele não vai ter direito ao reino dos céus. Então, esse é o motivo porque o ser humano ele precisa renascer, porque ele morreu, ou seja, porque na história ele caiu, né? Então, para dar luz novamente, precisa de pais que não tenham pecado original, e para dar o renascimento através do Espírito Santo, Jesus ele veio como pai e o Espírito Santo como mãe, como segunda Eva. Então, Jesus veio como verdadeiro pai para realizar o reino do céu na terra através do renascimento. Como fala em 1 Coríntios 15:45, também Jesus é o segundo Adão. Em Isaías 9:6, Jesus é o Pai eterno, porque ele veio para dar renascimento. Então, Jesus veio para cumprir a missão de Pai verdadeiro, que Adão não realizou por causa da queda. Então, Jesus ele veio como verdadeiro Pai para dar renascimento, né? Então, Jesus ele é o Pai verdadeiro. Então, o pai, ele não pode gerar filho sozinho. Para renascimento de filho decaído, para o filho do bem, precisa de uma mãe verdadeira também, né? Então, Jesus, ele veio na posição de verdadeiro pai como segundo Adão, positivo. E o Espírito Santo, né? Ele veio na posição de negativo, né? De mãe verdadeira, como segunda Eva. O espírito feminino. Então, a obra do Espírito Santo é a obra de uma mãe. Então, a obra do Espírito Santo era consolar e guiar o coração do povo, guiar para arrepender do pecado, assim também restaurar por indignação o pecado que Eva cometeu. Esta é a missão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está na posição de dar renascimento junto com Jesus. Então, o filho ele nasce por meio do amor de seus pais, através do fundamento de 4 posições, e Jesus e Espírito Santo centralizados em Deus, pode dar renascimento, né? Então, para dar o renascimento, Adão e Eva não cumpriram sua missão por causa da queda, então Jesus, ele vem como Espírito Santo, com a segunda Eva, mãe verdadeira, e Jesus como pai verdadeiro. Então, essas características duais de Deus, né, de negativo e positivo, precisa de uma mãe verdadeira também, que é o Espírito Santo. E assim pode dar renascimento para toda a humanidade. Então, assim, né, uma criança ela nasce por meio do amor de seus pais. Então, primeiro, quando chegamos a crer em Jesus como Salvador, por meio da inspiração do Espírito Santo, nós recebemos o amor dos verdadeiros pais espirituais, proveniente da ação de dar e receber entre Jesus, o verdadeiro pai espiritual, e Espírito Santo, a verdadeira mãe espiritual. Então, por meio deste amor, né, nós podemos ter nova vida infundida naqueles que creem em Cristo, e cada um renasce em um novo eu espiritual. Então, isso se chama o renascimento espiritual através do Espírito Santo e através de Jesus. Então, no caso de Jesus e o Espírito Santo, só pode dar renascimento espiritual, né? O homem, ele caiu tanto mas a queda ela aconteceu no espírito e na carne, né? Então, para tirar o pecado original,
precisa de renascimento físico também. Então, o Cristo ele deve vir novamente com o corpo físico na Terra. Então, nós só podemos renascer espiritualmente através de Jesus e Espírito Santo. Então, na verdade, está incompleto, né? Então, por isso que, às vezes, se a pessoa ela está na igreja e ela recebe o Espírito Santo, ela chora, ela faz bastante oração, ela se arrepende, mas depois, no outro dia, ela pode cometer os mesmos pecados, né? Porque o corpo físico, como o apóstolo Paulo, ele disse, ainda leva o ser humano para o lado do pecado, né? A carne. Então, por isso, todo ser humano, ele precisa do Senhor segundo advento para ter salvação física também. A Trindade, então nós vamos entender sobre a Trindade de Jesus e Espírito Santo. Então, de acordo com o princípio da criação, a finalidade da criação ela pode ser realizada somente através de formar o fundamento de 4 posições. Então, Jesus também formou este fundamento de 4 posições. Jesus e o Espírito Santo se uniram em um só corpo, centralizados em Deus. Então, essa é a Trindade. Essa é a Trindade espiritual, né? Então, a trindade original que Deus planejou era Adão e Eva e Deus. Essa é a trindade verdadeira que Deus planejou. Então, se não tivesse caído, né, eles iriam chegar à perfeição e iriam realizar o reino dos céus na terra. Como não foi realizada a primeira trindade por causa da queda, foi feita a trindade falsa centralizada em Satanás, né? Então, essa trindade só foi alcançada em nível espiritual por Jesus e o Espírito Santo. Então, eles puderam dar renascimento espiritual. Então, Jesus também tinha sua parte física, né? Mas como morreu na cruz, ele não conseguiu dar a salvação completa, né? Então, quando o Senhor do Segundo Advento voltar, ele vai dar a salvação física e espiritual. Então, para estabelecer os verdadeiros pais completamente. Então, através disso, será possível dar a salvação espiritual e física. Então, significa realizar as 3 bênçãos de Deus. Então, Cristo ele deve voltar em carne para que possa tornar-se o verdadeiro Pai, tanto espiritual como fisicamente. Assim, ele pode dar renascimento espiritual e físico. Também, o Senhor do Segundo Advento, através disso, ele vem na posição de exterminar o pecado original. Então, até aqui nós entendemos sobre Cristologia. Muito obrigado.